Olá, alunos do sexto ano de Geografia do Estado do Acre. Estamos aqui para gravar mais uma aula para vocês. E o tema de nossa aula hoje é a paisagem na geografia, tá ok? Acompanhe comigo no slide aí. No seu dia a dia, você convive com diferentes paisagens, a da sua casa, da sua rua, da escola em que você estuda, entre outros. Então, pessoal, de uma maneira geral, a gente passa diariamente por diferentes paisagens. Habituado a elas, nós deixamos de perceber. Aquilo que nós vemos todos os dias se torna algo comum nas nossas vidas e nós deixamos de prestar atenção nessas coisas, tá? Mas esses detalhes de paisagem convivem diariamente conosco, tá? Novamente, na leitura do slide, tem lá. Você também pode observar paisagens de outros locais do Brasil e do mundo quando você viaja, ou em imagens de jornais, revistas, televisão, computador ou até mesmo com o seu celular. Então, atualmente, nós conseguimos observar paisagens do mundo inteiro sem ao mesmo sairmos da cidade ou de nossas casas, né? A internet nos possibilita isso. Uma coisa interessante quando a gente fala de paisagem é que não apenas as coisas bonitas são consideradas paisagens. Nós temos uma ideia errada a respeito disso. De um modo geral, você pensa em paisagem numa cachoeira muito bonita, né? Aquela floresta, de repente uma obra arquitetônica feita pelo homem. Isso você considera belas paisagens. Só que as paisagens também cabem dentro dela a questão não tão bonita assim. Por exemplo, se eu pego um rio contaminado, onde eu tenho despejo de esgoto, muito plástico jogado, lixo, toda essa contaminação, quando eu olho para isso, eu estou vendo também uma paisagem. Ela pode não ser agradável aos nossos olhos, mas é uma paisagem, tudo bem? Vamos seguir o slide. Tá lá, ó. Na geografia, em geral, as pessoas chamam de paisagem o que é bonito, tá? Como eu acabei de explicar. E também os aspectos naturais de uma maneira geral. Mas na geografia a gente tem que pensar que nós temos duas divisões quando eu falo de paisagem, tá? São as paisagens naturais, que estão aí no slide de vocês agora, tá? E também as paisagens culturais. As paisagens naturais, como o nome já diz, são aquelas que não têm interferência do homem, são aquelas que não foram modificadas. Eu posso dizer ainda também que uma paisagem tem o predomínio de elementos naturais. Por exemplo, quando eu olho uma casa lá na fazenda, né, tem aquela casinha simples e atrás você vê o morro todo vegetado, tudo certinho, tudo, né, dentro do padrão natural correto, sem muita modificação humana, eu falo que nessa paisagem predominam os elementos naturais. Então ela envolve dois aspectos, o natural, tá? E o aspecto modificado pelo homem, no caso, a construção da casa naquele espaço. Ainda eu tenho paisagens com predomínio de elementos culturais. Quando eu olho uma cidade e ao fundo eu vejo, por exemplo, a orla de uma praia, uma montanha, a princípio o que eu mais observo são os elementos que o homem construiu, né? São os elementos da paisagem que eu chamo de antrópico. Então esse é um outro modo de observar a paisagem, quando a maioria é cultural, produzida pelo homem, e a minoria daquele espaço é chamada de paisagem natural. Então é um mix das duas coisas, tá ok? Em alguns momentos nós encontraremos também paisagens só naturais e só antrópicas ou só culturais, sem essa mistura de ambos os fatos, tá ok? Vamos lá para o próximo. Tá lá, ó. Os elementos naturais. Agora a gente vai ter uma explicaçãozinha do que é que compõe essa paisagem. Os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles construídos pela ação da natureza, as formas de relevo, montanhas, serras, planaltos, planícies, a hidrografia através de rios, lagos, oceanos, mares e a vegetação de uma maneira geral, tá ok? Então esses são os elementos naturais que compõem a natureza.
Óbvio, eles não são imutáveis. A natureza muda de forma constantemente. Às vezes o processo é rápido. Por exemplo, uma vegetação pode sofrer uma queimada e ser transformada completamente aquela paisagem. Essa queimada pode ter sido natural, sem o envolvimento do ser humano, e a paisagem se altera completamente. Também ela pode se mudar na natureza de maneira muito lenta. Se eu pensar na formação das montanhas, na geologia, na geomorfologia, na erosão, né, causada pelo vento ou pela água ao longo de milhares de anos para modelar a paisagem como nós conhecemos hoje, então esses elementos naturais também são moldados de maneira lenta pela própria natureza. A gente tem ainda um outro elemento que compõe a natureza, a gente já explicou um pouquinho no slide anterior, que são os elementos culturais, tá? A gente também os chama de humanizados. Vamos ler o slide? Os elementos culturais ou humanizados são aqueles construídos pelos seres humanos, como casas, prédios, pontes, rodovias, plantações e assim vai. Então, tudo aquilo que tem a interferência humana, a cultura humana, nosso conhecimento adquirido ao longo de séculos, passível de construir, de modelar aquela paisagem, tá? Eu chamo de elemento cultural ou elemento humanizado da paisagem. A paisagem tem ainda outros tipos de elementos, tá, pessoal? Os quais nós não conseguimos ver. Dentre eles, a gente pode destacar o aroma, o cheiro de um lugar, os sons que os automóveis produzem, cantos de pássaros. Muitas vezes você passa por um lugar, vê um rio contaminado, logo sente o cheiro daquela poluição, daquele esgoto. Então isso também nos remonta às paisagens, tá? Necessariamente eu não preciso vê-las, mas eu posso senti-las através dos meus outros sentidos. Transformação da paisagem, tá? As paisagens são dinâmicas, estão em constante transformação pela ação da natureza e do ser humano. A ação da natureza na modificação das paisagens pode ser lenta, como o desgaste de uma rocha pela ação das águas ou vento, ou rápida, como uma erupção vulcânica. Esses exemplos eu, inclusive, acabei de citar, né? Mas aí está para reforçar aquilo que a gente tem visto. Os seres humanos também transformam a paisagem. Pode criar um campo de cultivo, abrir ou asfaltar uma rua, construir, derrubar casas e edifícios e assim sucessivamente, tá? De um modo geral, as ações humanas são, na sua grande maioria, né, mais rápidas do que as ações da natureza. Óbvio, há eventos como queimadas, como eu disse, tem a erupção vulcânicas que está no nosso slide, que também modificam rapidamente a natureza. Mas de um modo geral, quando o ser humano entra em ação, ele transforma muito mais rápido a paisagem. Tudo bem? Vocês reconhecem esse lugar que está aparecendo no slide de vocês? Quem é morador da cidade de Rio Branco, eu sei que essa aula vai para todo o estado, mas quem é morador da cidade de Rio Branco, né, vai reconhecer que é o palácio aqui da nossa cidade. Ele está diferente, olha a rua no entorno, cadê as árvores e tudo mais, né? Essa paisagem se modificou ao longo dos anos aqui na capital do nosso estado. Vamos para o próximo exemplo, tá? Aqui eu tenho a vista da escadaria do palácio que a gente acabou de ver em direção a Rio Branco, onde nós temos a praça ali do palácio. Vocês podem observar a fonte, né, que é um marco que até hoje está ali, mas olha a praça como ela se modificou. Cadê as casas, cadê o entorno, as avenidas movimentadas que eu tenho ao lado dessa praça? Isso é um exemplo de mudança da paisagem. Como é que a paisagem é dinâmica, como a gente consegue transformar ela em poucos anos, né? Às vezes, em poucos meses, nós conseguimos modificar uma paisagem, tá ok? Vamos para os nossos exercícios, tá? Para a gente fixar essa questão de paisagem. Assinale a opção incorreta em relação às características da paisagem. Alternativa A paisagem é tudo que os nossos olhos veem de um determinado local. Alternativa B, as paisagens mudam. Alternativa C,
As paisagens podem ser feias ou bonitas. E a alternativa D, as paisagens representam apenas elementos naturais de um determinado local. Vou dar um minutinho para vocês e vou explicando, tá? Bom, a gente acabou de falar que as paisagens mudam na aula, que as paisagens englobam tudo que a gente vê, seja bonito ou feio, né? E também falou que ela pode ser cultural ou natural. E a alternativa D do nosso exercício fala que paisagem é apenas os elementos naturais de um lugar. Ela deixou de lado os elementos culturais ou os elementos humanos. Portanto, a alternativa incorreta a respeito de paisagens é a alternativa D. Tudo bem? Vamos para a próxima. A paisagem em que predominam os aspectos originais da natureza, como a vegetação, o relevo e a hidrografia, é chamada de paisagem natural. Assinale a alternativa abaixo que contenha apenas paisagens naturais. Alternativa A, floresta, conjunto de montanhas e avenida. Alternativa B, rodovia, edifícios e represa. Alternativa C, geleira, floresta, conjunto de montanhas. E alternativa D, hidrelétrica, cidade e lago. Bom, pessoal, essa está muito fácil, né? A única alternativa que tem elementos somente da natureza é a alternativa C, geleira, floresta e conjunto de montanhas. Se eu pensar na alternativa A, tem lá a avenida. A avenida é construída pelo homem, então ela é uma paisagem humana, cultural. Na alternativa B, está falando de rodovia, edifício e represa. Todos esses são basicamente construídos pelo homem. Temos represas naturais, sim, né? Mas temos represas construídas pelo homem também. E a alternativa D, hidrelétrica, cidade e lago, a cidade e a hidrelétrica é uma construção humana, portanto, estão fora da questão de paisagem natural. Vamos para o próximo e último exercício. A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto histórico em que ela foi construída. Caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos ao longo do tempo e que coexistem com os atuais. A construção de casas, prédios, armazéns, ruas, praças e a distribuição deles no espaço compõem os elementos de uma paisagem e podem sofrer transformações permanentes, transformações ou permanecer inalterados. Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação humana. 2. A paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais. 3. Os elementos das paisagens se transformam ao longo do tempo. E 4. A construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens. Agora, dentre essas alternativas, vamos marcar a resposta correta, tá? Essa aqui eu não vou explicar, ela é um pouco longa para a gente ler tudo de novo, então vamos direto para a resposta e a gente dá uma explicação bem rapidinha, tá? As alternativas que estão corretas são a 2, a 3 e a 4. Vamos ver no que é que a alternativa 1 está errada, tá? Vamos lê-la. Toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação humana. Pessoal, existem paisagens naturais onde o ser humano ainda não interferiu. Então, não são todas paisagens que o ser humano tem interferência nelas. Esse é o erro da pergunta, tá ok? Por isso, ela está fora das alternativas corretas. Pessoal, a gente para por aqui, tá? E a próxima aula, espero contar com todos vocês. Saudações geográficas.